Aqui no nosso escritório, essa pessoa iluminada aqui é o Wagner Siqueira, presidente do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. E vamos fazer um bate-papo aqui com vocês sobre os futuros da nossa profissão, os futuros da administração. O Wagner, ele é presidente do Conselho Regional de Administração do Rio e foi eleito agora, né, Wagner, conselheiro federal. Representando o Rio de Janeiro. Estamos concorrendo à presidência do Conselho Federal com o apoio de muitos colegas de muitos estados. Olha só, que legal. Pessoal, vocês podem mandar perguntas aqui no nosso Facebook, eu já estou acompanhando por aqui os comentários. E, Wagner, eu queria perguntar o seguinte, vou começar pelo panorama da nossa profissão. Hoje a gente tem mais de 2 milhões de profissionais formados em administração, mas o Conselho, diante desse universo, ele ainda é pequeno. Ele tem quantos registrados hoje? O sistema nacionalmente nos 27 estados tem menos de 360 mil registrados. Quando um colega não se registra no Conselho, quando ele pergunta por que eu vou me registrar, ele, em verdade, está incorporando o processo de desagregação que existe no seio da profissão. É um processo de inconsciência, por culpa dele, muito, mas também por culpa das organizações representativas da profissão que não conseguem motivar esse colega, fazê-lo tomar consciência do papel fundamental que ele terá no registro. Portanto, o número de registros na profissão é muito abaixo do que o número que deveria ser. Agora, muita gente não enxerga o sentido individual de se registrar. Como é que a sua proposta para atrair essa pessoa para dentro do Conselho? Muita gente não conhece sequer o Conselho, não sabe qual que é o papel do Conselho, o que o Conselho faz. O Conselho tem 3 papéis fundamentais, que são formais na realidade brasileira de 29 profissões regulamentadas. Pode-se discutir se essas profissões devam ou não devam ser regulamentadas. No caso do Brasil, há regulamentação e somos 29. Todos são iguais. O registro é um ato de obrigação legal. Registro de pessoa física e registro de pessoa jurídica. Aquelas organizações que atuam no campo da administração, obrigatoriamente têm que ter o registro. O outro papel do Conselho é o papel de fiscalização do exercício profissional, o que pressupõe, aqueles que estão, o exercício ilegal da profissão deve ser fiscalizado e controlado pelo próprio Conselho. E a terceira função, que compete a todas as profissões em geral e ao Conselho de Administração também, é a questão do exercício ético da profissão. Acho que essas são as atividades essenciais. Acho que o Conselho, o sistema, tem que agregar valor à anuidade. Aí a gente entra num campo de objetivos complementares que o Conselho deve fazer para dar sentido à própria entidade. Então, o processo de formação, o processo de agregar valor do clube de vantagens, o processo de formar quadros e lideranças para a profissão, são funções que o Conselho deve complementar associadamente ao sistema de ensino, ao movimento sindical e às associações que são entidades da profissão relacionadas ao desenvolvimento e do conhecimento específico da profissão, como recursos humanos, logística, processo, etc. Wagner, a base da sua carta programa para o Conselho Federal é colocar o Conselho Federal a serviço dos conselhos regionais. Como é que é hoje em dia e por que você quer mudar isso aí? A gente tem que sair, a lógica do Brasil, a Federação Brasileira nasceu de cima para baixo. Quer dizer, por isso que os nossos estados são fracos, os municípios também, e a União é muito forte. A lógica é diferente, por exemplo, do caso dos Estados Unidos. Tivemos eleições ontem, A gente vê na Federação Americana a federação nascer dos estados para cima. A federação é consequência da força dos estados. Por isso que é um país, Estados Unidos da América. O que acontece com o sistema? Não é possível o Conselho Federal ser uma instituição, como organização forte, e os conselhos têm desempenhos e estruturas completamente fragilizadas em relação a uns com os outros. Os estados são fracos, vivem de pires na mão, o governador e o prefeito, e o governo federal fica concedendo aqui ou ali. É preciso ter um Conselho Federal forte, sim, mas em conceitos, em concepções, porque o sistema operacional, através dos conselhos regionais, é que deve ser forte, deve ser militante, que deve estar
integradamente relacionado ao colega, ao profissional, ao estudante. Esse distanciamento faz com que o número de registros seja tão baixo. 2 milhões de formados, menos de 360 mil registrados. Por quê? Porque há um distanciamento entre os conselhos regionais que não têm capacidade operacional, porque não estão infraestruturados para isso, e ficamos no mundo de Brasília, como também ficamos na política nacional, na economia, na realidade brasileira em geral. O Brasil é tão diversificado, mas ele precisa ser unificado naquilo que ele tem de práticas comuns, de infraestruturas comuns. Todos podem ter um desempenho que torne cada estado, cada regional autônomo. E para isso, ele tem que ter criado as condições para ele ficar mais próximo do colega, mais próximo do estudante. E aí o número de registros virão e a força da profissão aumentará. Wagner, os conselhos regionais, eles têm a sua atuação independente um do outro. E o que eu observo, né, viajando aí pelo Brasil, é que o Conselho do Rio de Janeiro, ele tem uma atuação que é extremamente diferenciada com relação aos demais. Quais são, assim, as experiências positivas que você pode citar e que podem ser replicadas, né, uma vez que você estiver no Conselho Federal, para todos os demais conselhos? Eu acho que a tecnologia para o nosso sistema, em geral, tá certo? Anda a velocidade da luz, mas no nosso sistema não. A gente não descobriu ainda o bug do milênio no sistema. Eu acho que a diferença do Rio de Janeiro em relação ao conjunto, um conselho mais, um colega melhor, aqui um estado melhor do que o outro, mas eu acho que a gente está realmente mais avançado no uso da tecnologia de ponta na área de informática. Acho que isso faz a diferenciação. A gente não tem processo escrito, a gente não manda boletos para os profissionais, certamente há 4, 5 anos. É mesmo? Certo? Então, a gente faz coisas que o sistema não faz. É possível de qualquer sistema nosso utilizar-se disso? Desde que o Conselho Federal queira. Acho que o Conselho Federal tem que infraestruturar os conselhos regionais para dotá-los de tecnologia de ponta para que eles possam se autonomizar. Aqui na Paraíba, lá em Alagoas, no Rio Grande do Sul, no Amapá, no Acre, todos os conselhos podem ter um desempenho de infraestrutura semelhante. Perfeito. A gente já está recebendo aqui algumas questões, alguns comentários aqui dos nossos usuários. A Isabel Soeiro falando a respeito do exercício ético da profissão, como isso é fundamental. O Douglas Lima, ele tem uma colocação aqui que ele diz o seguinte, Wagner, ele acredita que a falta de incentivo por parte do Conselho, né, como um todo, em atrair os profissionais a se registrarem, que esse que seria o principal problema, né? Claro, se você não agregar valor à anuidade, por que a OAB pode conceder um desconto numa passagem da TAM a um advogado registrado no Conselho e o nosso sistema não conhece, não tem isso? Quer dizer, é preciso, no mundo prático, no cotidiano da vida, que você justifique e agregue valor mesmo a essa anuidade. Clube de serviço, certamente. Se você dá cursos bons, oferece oportunidade de desenvolvimento do colega, a anuidade passa a ter um sentido, porque ela fica barata. É um investimento, ele não verá o pagamento da anuidade como obrigação e como uma despesa. Hoje em dia, como é que o Conselho, como é que o sistema atua com relação à formação do administrador? Isso ainda são feudos distintos, por exemplo, o Conselho é um feudo, a academia é outro feudo e no meio disso tudo está o futuro administrador que não sabe para onde correr? Exatamente. Eu acho que a gente tem uma visão. O papel do Conselho é o posto de trabalho. O papel do Conselho não é a academia. O Conselho não deve ficar... Claro que ele tem que se preocupar com a formação do administrador. Para isso, ela tem que conversar com a academia. Sim. Agora, quando a gente começa a se transformar num instrumento da academia, não da boa academia, mas dos supermercados de ensino, e aí isso deforma o processo do interesse da ação do Conselho na melhoria do desempenho acadêmico e de formação profissional. Eu acho que a gente tem que interagir, guardar dos nossos papéis. Não acharmos que somos academia, porque não somos. Sim. Nossa preocupação é o posto de trabalho. Agora, que produto a academia está nos trazendo? E é esse produto que é o aluno. A gente deve criticar, pedir, se relacionar,
contribuir, colaborar com a academia para que esse produto seja melhor. Não tenho dúvida que a academia quer oferecer um melhor produto para o mercado. Agora, quem pressupostamente deve explicitar para a academia que é o mercado é o sistema de conselhos e os sindicatos, que estão preocupados com a inserção do profissional no mercado de trabalho. Perfeito. Olha só, e ainda indo nessa direção, o Rafael Silvestre e o Ismael Martins, eles fazem uma pergunta semelhante. O Rafael ele pergunta quais são as ações para reverter o placar do PLS 439. Queria até que você falasse um pouco, explicasse para a turma o que vem a ser esse PLS. Esse PLS é uma tentativa importante, um projeto de lei apresentado pelo Conselho Federal, né, ao senador Donizete, do estado de Tocantins, que é um projeto que está tramitando, hoje está com o relator Romero Jucá, e que destina-se a atualizar a legislação referente à nossa profissão. Evidentemente que todo processo social ele tem avanços e dificuldades. Agora, o que precisa ser compreendido é que o processo social só avança com negociação e com mediação. Não é com imposição e com capitulação daqueles que estão contra. Então, acho que a gente deve primeiro votar numa verdadeira, quando se fala audiência, esse é apenas para os senadores, para os deputados terem ideia de como é que a sociedade está vendo esse projeto. Sim. O projeto está no início de tramitação, tem um longo caminho a ser percorrido. E eu acho que o que se fará, o que se precisa se fazer nos sistemas de conselhos é a discussão, o debate, não só interna corporis, dentro do sistema de conselhos, sindicatos, academias e academia, e também com os personagens de outros, que eu digo, os protagonistas de outras profissões que precisam ser conversados, entendidos, se buscar mínimos denominadores comuns em que a regulamentação da nossa profissão possa avançar numa nova legislação. Nós não faremos isso impondo a nossa vontade sobre as vontades dos outros. A gente vai fazer isso conversando, dialogando. Esse é o processo democrático. Então, o que nós estamos agora é mostrando, através da votação, você, colega administrador que me ouve, deve votar a favor do PL 439. Mas, em verdade, a gente não pode achar que porque votamos agora no projeto 439, que esse projeto está aprovado. Não, ele vai ter uma tramitação e aí chegar à sanção do presidente da República. Ora, isso tem um caminho a ser percorrido. E esse caminho se faz com diálogo, se faz com entendimento, se faz com a capacidade de ouvir o pessoal de recursos humanos, o pessoal de direito, o pessoal de engenharia de produção, enfim, todas as profissões, contadores, economistas, conversar com essas entidades, conversar e se encontrar pontos de encontro que possam ser efetivamente levados à aprovação do nosso projeto. Acho que é um avanço. Acho que algumas propostas que estão ali são importantes, fundamentais na melhoria da nossa lei, a 4769, de 65, é uma lei já antiga, está sendo atualizado. Foi uma boa iniciativa do Conselho Federal, mas ela não se esgota nessa votação. Hoje precisamos votar para mostrar a nossa força, a nossa vontade, a nossa vez. Mas não vamos achar que porque ganhamos ou perdemos nessa votação que o projeto já está resolvido, porque não estará. Bom, para votar a gente criou até um encurtador para ficar mais fácil, adm.to/PLS 439-2015, tudo junto, PLS 439-2015, adm.to/PLS 439-2015. Wagner, uma das suas preocupações na sua carta-programa é reformar o Código de Ética do Administrador. Claro, porque nós temos é preciso que se dê o direito de defesa, acho que o sistema coloca, mas a questão do ético deve ser contemporizada com o momento em que nós estamos vivendo. Esse é um tema que em 1965, quando a lei foi regulamentada, não era um tema tão dominante na discussão do cenário das organizações. Hoje, no mundo das organizações, esse é um tema absolutamente vital. Portanto, o Conselho deve ser contemporâneo com o seu tempo. E o seu código de ética, o seu processo de aplicação de sanções aos maus colegas que não se comportarem bem deve ser contemporizado com esse novo tempo. Portanto, atualizar essa sistemática, democratizá-la,
ao limite do que seja o processo democrático, assegurando absoluta direito de defesa, de voz e vez de todas as partes, para não ser uma coisa que seja um tribunal de inquisição. Acho que às vezes, né, esses códigos de ética são aplicados como tribunais de inquisição, deve ter o direito democrático da pessoa se defender explicitamente e também contemporizar, como disse, ao momento atual do mundo da empresa. Ótimo. Wagner, hoje em dia no mercado a gente tem, se eu não me engano, mais de 12 milhões de empresas, né, no Brasil. E assim, a intenção do Conselho, né, enquanto órgão representativo da nossa profissão, é que cada empresa seja gerida por um administrador registrado. E muita gente fala que isso inviabilizaria a própria dinâmica, né, dessas organizações. O fato de ter mais uma obrigatoriedade, já que a gente já tem tantas, né, fora todas as dificuldades que os empresários têm hoje no Brasil, o fato de ter que contratar, né, um profissional que seja da área de administração e que às vezes as pessoas acham que qualquer profissional pode desempenhar as funções de um administrador. Veja, Leandro, é preciso ter cuidado com isso. Se a gente chegar no limite do que você está me colocando, qualquer pessoa para dirigir o Brasil terá que ser um administrador, que seria uma grande organização. Que não é assim. Quer dizer, em verdade, o que nós estamos dizendo é que quando há funções que são típicas de competências instituídas pela lei, que o legislador entendeu que deva ser exercido por um profissional formado, como na medicina, como na engenharia, como na contabilidade. Então, esta função específica é que deve ser gerida deve ser ocupada pelo administrador, como técnico, como especialista, como consultor ou como diretor. Agora, não quer dizer que todo dirigente da empresa superior deva ser administrador no sentido de ser formado em administração e no exercício legal dessa profissão, porque senão o ministro da guerra teria que ser general. E não é isso. O ministro da guerra pode ser o ministro da Defesa, pode ser um civil, pode ser um advogado. Então, é preciso que a gente contextualize esse processo, dando ao administrador, como formação profissional, o exercício exclusivo da profissão para essas funções que são típicas do administrador. E não ter uma visão generalizada que toda a função da organização vai ter que ser preenchida por administrador. Quando você fala em 12 milhões de empresas, se nós tivéssemos que botar um administrador por empresa, se for do campo da administração, se o exercício dessa empresa é de administração capitulado na lei, aí tem que ter um responsável técnico. Nós precisaríamos de ter 12 milhões de responsáveis técnicos. Então tem uma distância grande. Tem uma distância grande, nós só temos 2 milhões de registrados. Agora, se toda empresa, né, que tem recursos humanos, que tem atividades próprias, logística, sejam ocupados por um profissional de administração nas suas funções, só em administração de recursos humanos teria que ser 12 milhões de empregos. A gente não tem número, né? Se alguém chegar para mim hoje e disser assim, Wagner, me dê 12 milhões de pessoas formadas em administração para preencher os 12 milhões de empresas no Brasil. A gente não tem isso. Não teria. Então a gente não teria esse número, porque a sociedade brasileira não formou esse número ainda. Então a gente não pode levar isso ao extremo de achar que todo cargo da empresa tem que ser administrador, porque não é isso. Né? Assim como, mas toda empresa vai precisar, nas suas funções técnicas, assim como precisa do engenheiro, precisa do médico, do contador, do economista e até do antropólogo, dependendo da organização, vai precisar de administrador também. Agora, o que eu acho interessante também é que os profissionais de administração que estão nos assistindo, observando esses números, né, existe uma grande oportunidade no mercado para esses profissionais. No momento que eles conseguem se destacar nesse mercado, eles são os profissionais que essas organizações precisam. Você não acha disso? As organizações funcionam porque pessoas tiveram que estudar administração ou aprenderam fazendo, porque a formação profissional a gente não tem número suficiente. Eu diria a você que um bom indicador de desenvolvimento dos países, além do índice de desenvolvimento humano, o produto renda per capita, etc., é o grau em que um país atribui a importância ao campo da administração. Todo país cuja função, o profissional de administração, é uma profissão prestigiada, que tem reconhecimento social, esse país é desenvolvido. Quanto menos o país atribui importância à gestão, menos o país é desenvolvido. Portanto, falta gente, sim. E esse é um mercado exponencialmente generoso para o exercício profissional. Mas tem outras coisas. É a empresa que discrimina o negro.
que discrimina a mulher, que discrimina o velho, o portador de deficiente, enfim, é uma empresa que concretiza no Brasil o que há de pior, que é o preconceito. A lei diz que tem que fazer uma coisa, mas quem dá concretude à lei é o exercício no campo da administração. Então, há um papel importante do exercício profissional, mas há também um papel político do administrador, não é partidário, mas é político, de ajudar a transformação das organizações brasileiras em direção a ser uma organização mais igualitária, mais democrática, menos totalitária, menos discriminatória como ela é hoje. E isso é um papel que o administrador tem e que ele não pode deixar de cumprir o seu papel social. Ninguém exerce a cidadania sem exercer um papel político. E é função do profissional de administração, com outras profissões, ajudar o processo de construção do reduto autoritário da sociedade brasileira, que continua sendo a empresa, a organização. Perfeito. Wagner, se eu não me engano, o curso de administração ainda é o maior curso em número de matrículas no Brasil. Disputamos no Photoshop com direito, né? Isso demonstra o que acho que 10, 15 anos atrás não era assim, né? Então, o direito sempre liderou. E isso demonstra um amadurecimento da sociedade brasileira nesse sentido de dar importância à administração? O que você acha? Eu gostaria de aprofundar um pouco mais esse diagnóstico. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Pode ser que ainda a gente esteja, como esse curso é um curso mais barato, e há toda uma vocação, uma consciência, isso mesmo, da juventude de que deve fazer um curso, muitos acabam indo para a administração porque será um curso mais barato. Então, é preciso checar um pouco, pesquisar um pouco mais para transformar efetivamente na opção por administração como uma vocação e como uma base fundamental de transformação da sociedade brasileira. Eu não sei se isso é uma decorrência inelutável da consciência da sociedade, mas mas isso pode ser também produto apenas do ProUni e do FIES. Perfeito, Wagner. Deixa eu pegar aqui que a turma está comentando, deu uma travadinha aqui no iPad. Outro ponto do seu programa, Wagner, é criar um prêmio literário para publicações na área de administração. Como é que vai funcionar isso aí, né? Olha, a gente está resgatando apenas o passado. Há muitos anos atrás existia o prêmio Brahma de administração. A gente pensa que as sociedades avançam sempre para o melhor. A única regra da história que eu conheço, Leandro, é a decadência. As sociedades também não tem esse processo de evolução permanente. Sim. A gente olhar bem o processo histórico, a gente vê que tem decadência. Vê que a eleição de ontem foi uma amostra da decadência do processo democrático americano, que eles vão ter que se redescobrir e se reinventar. O prêmio Brahma era um nobre prêmio que existia na nossa profissão e durante muitos anos, no início da regulamentação, que acabou. É preciso resgatar prêmio com a importância, com o peso. O Conselho pode dar esse peso. O prêmio Belmiro Siqueira é importante, o prêmio Guerreiro Ramos é importante, mas tem um empresário, por exemplo, que a gente está sugerindo, daqui do Nordeste, que foi um dos maiores empreendedores, a meu juízo, que foi Delmiro Gouveia, né? Que foi um empreendedor fantástico na virada do século XX para o XXI. A forma de a gente homenagear os empreendedores é homenagear. Todo mundo fala do Mauá, que é importante, eu não estou negando a contribuição de Barão de Mauá. Mas o Delmiro Gouveia era um nordestino, no interior das Alagoas, foi o primeiro que explorou o Rio São Francisco, antes da Cachoeira de Paulo Afonso, lá no virada do século, que deu as condições de vida, na hoje cidade de Delmiro Gouveia, né? Como as melhores condições de vida do Brasil no início do século XX. Esse é um homem que precisa ser lembrado como um símbolo. As sociedades avançam com seus símbolos, com seus ícones. Delmiro Gouveia é um símbolo nordestino que precisa ser valorizado e que o Brasil desconhece. Eu tenho medo até que o Nordeste desconheça também muito. A outra questão, a gente tem os símbolos, como eu disse, as organizações, as sociedades não avançam se não valorizar o seu símbolo. O professor Hidalberto Chiavenato tem uma contribuição inefedível, uma pessoa que está viva, atuante, permanente, produzindo, redigindo, mas a gente tem que homenagear as pessoas também na vida pelo que ele representa para a profissão. Louvar os símbolos, a gente está louvando a profissão. Então, um prêmio com o nome do professor Hidalberto Chiavenato é o reconhecimento do autor mais conhecido do Brasil, que mais tem formado gerações e gerações de jovens com seus livros. Eu não conheço um administrador que não tenha passado por um livro do Esse é um Chiavenato. reconhecimento importante do professor, né? Muito bom. Vamos ver, acho que voltou aqui. O Heider
falou que a nossa entrevista está salvando a hora do trânsito em São Paulo, que ele está parado na Bandeirantes, dentro de um Uber. Aí, Heider, valeu. Perfeito. Deixa eu voltar aqui. Bom, Wagner, e com relação à implementação de um exame de suficiência, isso é uma cobrança já antiga, né, e que a gente não conseguiu avançar. Sabe o que eu acho que falta na nossa profissão também, Leandro? E aí não é discussão, é debate. O exame de suficiência é preciso ser discutido amplamente na profissão, com o sindicato, com a academia, com as entidades de classe em geral da profissão e com o sistema de conselho. Ficar com esse assunto circunscrito ao plenário do CFA ou a um regional apenas é pouco. A gente precisa colocar o debate, quando você coloca o debate, exame de suficiência, tem que ser discutido mesmo, em fóruns amplos, democráticos, e para formar consciência. Vai ter convergência e divergência. Acho que não é só esse tema, não. Acho que há outros temas, como, por exemplo, o registro de mestres e doutores. Eu sou contra, eu sou a favor. Mas por quê? Se as pessoas discutem, debatem, elas são capazes de, essa é a democracia, um influenciar o outro e formar um consenso mínimo que todos avancem, sem impor posições. Outro tema que precisa ser registro é o registro de nível médio. Por que não? Antes, há 15 anos atrás, falar em registro de tecnólogo no sistema CFA-CRA era palavrão. Hoje virou consenso. É um número que quase ninguém discute mais isso, mas não se discutiu na época. Mas a realidade se impôs. Para que a realidade não se imponha sobre nós, em relação ao exame de suficiência, em relação ao registro de mestres e doutores, em relação ao nível médio, por exemplo, acho que são temas que nós devemos discutir. E ao fazer isso, a gente tem que discutir os grandes temas nacionais. Como é que a nossa profissão não está se colocando em relação às questões da administração pública, da gestão em geral, que precisa se colocar tecnicamente, botando o seu aspecto, a sua discussão, o seu debate politicamente. Por exemplo, tivemos a cassação de uma presidente da República agora baseada na questão fundamental do orçamento. Orçamento é responsabilidade de quem? Do profissional de administração. E qual é o papel, qual é a discussão, qual é a contribuição que o Conselho, que o sistema agregou no debate a esse debate? Nada. Cada um tinha a sua opinião, isolado, mas o sistema como um todo não promoveu a discussão, o debate. A gente vai agregar, vai atrair mais colegas com a participação. As pessoas têm que ter voz e vez. Um sanduíche de presunto com queijo, de presunto com ovos, a galinha está envolvida, botou o ovinho e ficou fora. Agora, o porco está comprometido. E como é que a pessoa se compromete? Quando ela tem voz, quando ela tem vez, quando ela tem participação. Se a categoria participa, a gente vai formar uma posição em diferentes temas e também no questão nacional, e aí a gente vai ser visto e percebido pelo conjunto da sociedade. Perfeito. Elinei Porto diz o seguinte aqui, ó: para que a profissão do administrador ganhe força, será necessário mudar esse pensamento de que qualquer outro profissional pode administrar organizações em qualquer área de atuação. Por isso defendo que pessoas com novas ideias e com pensamento voltado na defesa do administrador estejam na frente do Conselho Regional, do CFA também. Bem, a gente está pela linha dessa discussão, desse debate, exatamente nessa discussão. A gente não é portador de verdade, nem verdade definitiva, nem de uma nova, né? De uma boa nova. A gente está na discussão de entender que é preciso colocar voz, vez, debate, discussão, para que um possa influenciar o outro e se formar um consenso. Isso entusiasma as pessoas, estimula as pessoas, dá presença social na nossa profissão, na cena nacional. Perfeito. Deixa eu perguntar outra coisa aqui para ti, Wagner, que eu anotei aqui. Aqui, essa história de um clube de vantagem, eu acho isso extremamente interessante. Minha esposa, ela é advogada, tem a carteirinha da OAB e volta e meia ela vem tirar onda comigo porque tem um desconto no dentista, sempre tem alguma coisa relacionada ao fato dela ser registrada na OAB. Qual que é a proposta aqui a sua proposta, né, para o nosso conselho? É fazer um clube de serviços muito melhor do que o OAB. Eu não posso admitir, eu não vou copiar o OAB, eu vou fazer melhor. Lógico. Então não tem dúvida. É uma obrigação do administrador, né? É evidente. Imagina a gente não ter um clube de serviços no sistema como um todo. Sim. Cada regional, a gente tem uma possibilidade de mobilização disso que vai agregar valor à anuidade. Ela tem razão, a sua esposa, de zombar de você, porque eu tenho vergonha também de não termos um sistema tão poderoso como poderíamos ter.
E outra proposta que eu achei super interessante no seu programa, Wagner, é que você quer criar um fórum permanente de administração. Qual é a ideia disso aí? A ideia é discutir as questões nacionais. Orçamento no Brasil não é uma ficção, é uma fraude. Se o o presidente Obama, se ele quiser mexer um cento no orçamento americano, ele não pode. No Rio, aqui em Paraíba, em qualquer lugar que você for, qualquer governador, qualquer prefeito e presidente, você pegar o Diário Oficial hoje, colega que me assiste, vai ver que tem um decreto de um prefeito, de um governador e do presidente, mudando o orçamento de um PT, quer dizer, programa de trabalho, de um para o outro. Quando ele faz isso, ele altera o orçamento como um todo. O orçamento brasileiro, o camarada aumenta, superestima as despesas e subestima a receita, altera 100% do orçamento. Ora, orçamento é a base da gestão. Portanto, como é que a gente não discute o orçamento, nós administradores? Então, um fórum permanente para discutir a questão do orçamento, para discutir a questão do controle. Acho que no Brasil o custo do controle daqui a pouco vai se tornar, se já não se tornou, mais caro que o risco. Se não tiver controle é mais barato. Em muitos casos. Quanto custou o controle da Petrobras, que passava aqueles controles todos, 2003, 2004, aprovava tudo, mas tinha controle, caríssimos. E quando chegou em 2012, 2013, começaram os escândalos, aí as empresas de controle já não aprovavam as contas. E os outros anos que aprovaram? Por que aprovou? Então, o custo do controle, como está custando isso? Então, todo o sistema tem que ser debatido num fórum permanente em temas em que a profissão tem que se mostrar a cara, tem que mostrar a cara, tem que dar soluções, tem que contribuir e tem que criticar também. O conselho, o sistema tem que parar de ser chapa branca, quer dizer, correia de transmissão de governos A, B, C, D. A gente não está a serviço dos governos, a gente está a serviço no sentido de estar a reboque. Sim. A gente tem que estar a serviço da profissão, da transformação do país, criticando, colaborando, contribuindo e dando sugestões. Perfeito, perfeito. Deixa eu pegar mais uma pergunta aqui da turma aqui, Wagner. Aqui. O Renan William fez uma pergunta aqui, mas Renan, eu estou achando um pouco fora aqui do nosso debate. Vou fazer só para o... Uma pergunta indiscreta, a resposta. Mas é o seguinte, eu sei que não é do assunto, ó, ele começa assim, mas pode me falar o que é tributação PJ? PJ é pessoa jurídica, tributação PJ são os tributos que são aplicados nas organizações das pessoas jurídicas. Que legal. Olha aqui, o Samuel Albernaz está nos acompanhando aqui. Presidente do Conselho do Estado de Goiás. Que legal. Colegas mais importantes, diligentes e comprometidos com a nossa produção, eleito conselheiro federal agora também. Que bacana. Parabéns, Samuel. E o Carlos Henrique Mendes está aqui dizendo que é uma excelente entrevista, grande Wagner Sequeira. Muito conhecimento e lucidez. Esse outro colega já é conselheiro federal, é do Estados Unidos, é do Piauí, representante do Piauí. Olha, esse é outro valoroso companheiro, como o Caleb, que está aqui, conselheiro federal pela Paraíba, nos acompanhando aqui junto na reunião, né? Fazendo a visita aqui ao site administradores.com. Esses três colegas são pessoas tão importantes que, se a gente tiver a felicidade de ser eleito, com esse grupo trabalhando no conselho, eu não tenho jeito que a gente vai fazer uma revolução. Que bacana. Então é a administração aplicada mesmo, né, Wagner? Não é só representar a profissão, mas aplicar os princípios inclusive no Conselho Federal e nos Conselhos Regionais. Ótimo, perfeito. Maria Lúcia Lucena, esse é o cara, ele me representa. Olha aí, Wagner. Que bacana. Wagner, e com relação ao futuro da administração, como é que você enxerga assim, os nossos próximos anos no Brasil, a importância do administrador, o nosso papel de relevância na sociedade? Você fala da nossa profissão ou você fala da nossa função? Da nossa profissão. As duas coisas. Eu acho que em relação à nossa profissão, a gente atravessa nesse momento um momento crítico de definição do nosso papel. Se nós continuarmos mantendo as práticas que têm sido basicamente centrado numa visão juridicista e burocrática de gestão do Conselho Federal e, em geral, do sistema, dos conselhos regionais também, em geral todos nós vamos ficar atrás do tempo e vamos ser atropelados pela realidade. É preciso sair desse conceito e entender que a gente tem que ter uma visão desenvolvimentista, sem renegar os indiscutíveis avanços que o sistema juridicista e burocrático gerou até hoje. Claro que houve muitos ganhos.
nós chegamos onde chegamos, com o tamanho que a nossa profissão tem, mediante esse esforço de todos aqueles que nos antecederam e que puderam fazer aquilo que chegaram até hoje. Mas é preciso fazer o novo. Não basta fazer o mesmo melhor, Leandro. É preciso fazer o novo, porque nós estamos vivendo diante de uma nova realidade. Então o Conselho tem que se reinventar para valer. E para fazer isso, ele tem que fazer o novo. Ele tem que fazer, então, o compromisso com o desenvolvimentismo, com a visão desenvolvimentista da nossa profissão, contribuindo para os resultados operacionais das organizações, mas também com o nosso papel político de ajudar a fazer com que o reduto autoritário da sociedade brasileira, que é a empresa, seja desmontado e a gente avance na construção de uma democracia organizacional maior. Perfeito, Wagner. Olha só, o Leonardo Fuerte, esse eu conheço bem. Conhece bem? Esse é. Ele pergunta aqui o seguinte, ó, como o sistema CFA-CRAs pode contribuir com a sociedade por meio de uma ação prospectiva mais abrangente e efetiva, para que os profissionais da administração ocupem o espaço que lhes é reservado? Olha, a fiscalização burocrática e juridicista é aquela que manda assim um ofíciozinho para a empresa dizer quais são aqueles que estão exercendo, ela responde ou não responde, se entra ou não entra na justiça. Ô Leandro, hoje a tecnologia nos oferece os sistemas de Big Data, que em vez de você fazer fiscalização em loco, um a um, você faz em massa. Se você fizer prospecção, efetivamente fiscalização prospectiva de massa, você transforma a realidade efetivamente no processo de fiscalização. Vou te dar um exemplo, isso não é laudação nem autoelogio, não estamos dizendo uma coisa que a gente quer fazer, que a gente fez no Rio de Janeiro. Nós estamos fiscalizando nesse momento 21 empresas ao mesmo tempo, que não estão registradas. Por quê? Porque o sistema de Big Data nos dá as informações pelos quinais, pelo Código Brasileiro, pelos quinais, eu sei quais são os quinais próprios da profissão, o sistema me dá esses dados por um clique. Tecnologia associada a Big Data, que qualquer empresa moderna, qualquer banco, qualquer empresa avançada tem, e que o Conselho do Rio tem. Eu não sei porque que o sistema federal fica insistindo que tem que ter, Receita Federal, vamos fazer um convêniozinho para você me dar o nome das empresas que tem, ou dos profissionais que se registram na administração, aí vem o Código Brasileiro de Profissional, para fazer um convênio, Receita Federal, a Junta Comercial. Como é que eu vou comprar o cadastro? Meu Deus, hoje os sistemas de informática, 300, 400, 500 robozinhos dão informações ao mesmo tempo, de forma lícita, como o Santander faz, o Bradesco faz, o Conselho do Rio faz, o sistema federal e os sistemas regionais também fazem. O que significa, por exemplo, que num estado pequeno, que tem 200 registrados, mas quando a gente vê de empresas, poderiam ter 6 mil, se ela registrasse 600, ela triplicava o número de registros, isso muda as condições. Isso aí significa responsável técnico, emprego. Fiscalização prospectiva é fiscalização de massa. Fiscalização de massa é utilizar tecnologia de ponta. O nosso sistema está atrás do tempo, ele não entendeu, ele está ainda na visão fiscalista da fiscalização antiga, um a um, casa a casa, formação de processo a processo, sem entender que a fiscalização tem que ser através de sistemas tecnológicos. Um clique, um clique, um clique, um clique. 2 cliques, quando você vê, você tem 20 mil cliques, 30 mil cliques. Por que eu estou falando 21 mil presos? Porque a gente viu no quinais do Rio de Janeiro que para pegar 10 quinais apenas, tinham 21 mil empresas. Olha que incompetência nossa durante tantos anos. 21 empresas que deveriam estar sendo registradas no Conselho não estão. Hoje a gente já conseguiu, em poucos meses, a gente já, em relação aos anos anteriores, daqui a pouco a gente vai passar o número de registrados que a gente registrou a vida toda. Porque as empresas estão registrando. Sim, olha só. Wagner... Isso é mercado, hein? Isso é mercado que é responsável técnico, é o exercício da profissão, estou falando de pessoa jurídica. O mesmo filme se repete para pessoa física. O catálogo brasileiro, o Código Brasileiro de Ocupação. Perfeito. Ao mesmo tempo que a gente está conversando aqui, Wagner, eu estou de olho também nas perguntas que estão sendo enviadas. E eu tenho aqui uma provocação. Ótimo. É uma provocação do Fábio Zugman. O Fábio Zugman é nosso colunista e ele é autor de um livro, Administração para Profissionais Liberais. Não é isso, Fábio? Depois só confirma aí para a gente aí no chat aqui. E ele pergunta por que o administrador não é quem tem notório saber, tipo Porter, Mintzberg, etc., que não seriam administradores, segundo Fábio Zugman, na sua visão.
Veja bem, o Simons não era economista, né? O Delfim não é economista, é contador. O Simons era engenheiro, o Malan também é engenheiro. Depois eles fizeram mestrado ou fizeram doutorado, nem todos fizeram, né? Então acho que você achar que uma área de conhecimento é exclusiva, única, de uma única profissão é um equívoco. Se ele está colocando, ele não está colocando, ele está colocando a contradição disso. Eu concordo inteiramente com ele. Eu acho que o exercício de gestão, ela é multiprofissional. Agora, compete ao administrador um papel que pode ser, que é uma equipe dinâmica, que formado por... Não dá para uma profissão abarcar o universo do conhecimento. Então, achar que uma profissão é dona do conhecimento de uma determinada área é um equívoco. Imagina se só médico pudesse entender de cirurgia. Eles estavam perdidos. Quem mais contribui para a engenharia, para a medicina hoje é a engenharia médica, né? Então, você tem que, nas organizações, a mesma coisa, agregar conhecimento de multiprofissionais. Compete ao administrador um papel nesse grupo, efetivamente, mas ele não é dono da cocada preta. Perfeito. Viu aí, Zugman? Olha aí, vocês estão em sintonia de pensamento aí, cara. Silvia Aparecida Pereira Lima, curso de administração é o curso que mais recebe alunos. Com certeza já tem milhões de administradores formados aptos a exercer a profissão em todas as empresas do país. Isso aqui ela está exclamando. Você concorda? Em verdade, que as pesquisas nos informam, dentro das condições de qualidade de pesquisa no Brasil, em verdade a gente tem pouco mais que 2 milhões de formados até hoje. A gente não tem os 12 milhões ainda. Imagine que sejam muito mais. Mas, em verdade, o processo educacional brasileiro é muito retardatário, né? Então é muito recente. Agora que a gente está atingindo números grandiosos em processo de educação, mas se comparar com a Bolívia, proporcionalmente à nossa população, o número de pessoas, estou falando da Bolívia, hein? Com o Paraguai também, a gente tem muito menos profissionais formados em nível superior do que tem o Paraguai e a Bolívia em relação às populações desses países, que são muito menores. Sim. Portanto, o número é pequeno ainda, não é tão grande como ele imagina, mas já são 2 milhões. Precisa chegar a 12, 15. Né? Vamos nessa. O Rafael Silvestre, ele traz uma questão interessante, que é como melhorar a fiscalização dos concursos públicos, né? Hoje, leigos e inabilitados realizam concursos para áreas privativas do administrador. Por exemplo, analista administrativo, que pode ser graduado em qualquer área de formação. Essa é uma histórica luta que nós temos perdido ao longo do tempo, porque historicamente permitimos que chegasse a esse ponto. Porque tinha uma visão muito juridicista, a gente ficou só na questão legal e perdemos ao longo os planos de cargo das empresas. Quem mais descumpre a legislação é o serviço público. E nós fomos perdendo ou deixando de entrar no enfrentamento político. O judicial é o último recurso que nós devemos fazer antes de fazer a luta política. E hoje chegamos a umas circunstâncias em concurso público muito difícil. Reverter isso vai ter que ser uma reconstrução muito mais dolorosa. Não é simples, eu não vou chegar aqui e dizer assim, vamos resolver, porque não se resolve isso, porque os editais de concursos normalmente consagram irregularidades e descumprimentos desses dispositivos legais, e aí os juízes ficam presos ao que dispõe o edital e as legislações são descumpridas. Temos que ter uma briga legal e uma briga política em relação a isso. E como é que se faz isso? Com lobby. Com lobby nos tribunais, com lobby nas organizações, com respeito. Nós perdemos muito disso. Eu acho que a solução disso está no bojo do conjunto da solução. Eu não tenho uma solução mágica para dizer que amanhã os concursos vão ser respeitados, porque hoje o descumprimento é explícito. E a nossa briga foi muito tímida no passado. Quando a gente permite que uma resolução do Conselho Nacional de Educação diga que para ser professor de administração não precisa ser formado em administração, pode ser qualquer um, e a gente aceita isso, a gente se transforma num bando de carneiro, de pelo sedoso e de banido sonoro. E acho que o sistema fez isso, permitiu. Porque o sistema educacional fez mas a gente tinha que ir para a briga política, para a denúncia. O processo social é assim, se faz com confronto, se faz também com recuo, se faz com avanço, mas se faz também com retrocesso. A gente tem que discutir, negociar. Agora, essa questão de concurso a gente perdeu muito e tem que recuperar um longo passado. Agora, a solução é começar a luta hoje, não é amanhã, hoje já.
Perfeito. Ô Wagner, aqui no Administradores a gente acompanha muito esse ecossistema empreendedor, as startups, e a gente observa que essas startups é que estão ditando os novos rumos da administração e dos negócios. E ao mesmo tempo a gente observa ainda que pelo menos a formação do administrador indo para a área acadêmica não está acompanhando o ritmo dessa turma nova que vem revolucionando os negócios. Qual que é o papel do conselho nisso? Né? É isso exatamente que estava dizendo, a articulação com a academia, porque você está refletindo a realidade do mercado, que nem sempre a academia tem essa formação. O Bertold Brecht tem uma frase interessante, os professores me desculpem, mas viu-se o que é raro de se ver, um professor querer aprender. Então, nós temos que questionar o professor. E ao acicatar o professor, ele vai aprender. E, de repente, o mestre que ensina vai descobrir que ele também aprende. Se você não acicata o professor, a escola se transforma em manutenção do status quo. O equilíbrio da sociedade se faz muito pela escola, que vai mantendo esse equilíbrio. Então, é preciso acicatar a escola. E o professor será sensível à compreensão, porque ele vai aprender, ele vai estudar, ele vai ser demandado, e se ele é demandado, ele aprende e desenvolve e ajusta o seu ensinamento ao mercado. Acho que há uma defasagem enorme na maioria dos cursos, a não ser aquelas escolas que são efetivamente de ponta, que nós já sabemos quais são, mas em geral o ensino ele tem ficado dissociado do mercado e você está apontando um campo absolutamente presente, que são as startups. Perfeito. E Wagner, para encerrar, a gente já está, acho que há mais de 45 minutos, é isso? Uma mensagem final aqui para a turma aí que nos assiste. Qual que é a importância dessa discussão, Wagner, que a gente está fazendo aqui agora? A gente está falando sobre profissão do administrador, mas qual que é a importância dessa discussão para a sociedade como um todo, não só para o nosso reduto de administradores, mas para toda a comunidade brasileira? A importância se dá que não há país subdesenvolvido, já dizia o Drucker, né? Há país subadministrado. Muitos dos problemas que nós temos é por conta de subadministração. Por outro lado, eu não sou candidato apenas a um processo eleitoral de ganhar a eleição. Acho que compete uma responsabilidade de todo o grupo que nos apoia, que nós estamos comprometidos com isso, no processo de linha de oposição, sim, porque a gente quer a situação, uma nova situação no sistema, é de discutir, debater as questões que afetam a sociedade na nossa profissão. Para isso a gente tem que sair da zona de conforto. É muito bom ganhar anuidade, mas é muito ruim manter esse status quo. É preciso tanger a letargia do que tem sido considerado ultimamente no sistema CFA, CRAs. É preciso sair dessa letargia para afirmar o novo. E afirmar o novo não é afirmar o mesmo melhor, é afirmar o novo mesmo. E aí a profissão se beneficiará muito, porque a sociedade vai se beneficiar em consequência. Perfeito. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção, você que está nos assistindo. Wagner, quero agradecer demais aqui o seu tempo, aqui, compartilhar com a turma toda a sua experiência, todo o seu conhecimento e a sua visão da administração. Acho que é importantíssimo assim, a discussão que a gente está trazendo aqui no Administradores. E esse bate-papo está aí, está à disposição, pessoal. Ele fica gravado na nossa página aí, vocês podem compartilhar, mandar para mais pessoas que não tiveram oportunidade de estar presente aqui agora com a gente, né? Para que elas tomem conhecimento aí das ideias que a gente discutiu hoje. Beleza, pessoal? Então, até uma próxima oportunidade. Um abraço a todos.